Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, meninas, meninos e menines. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Hoje, nesta aula, nós vamos debater o que é o capitalismo, a origem do capitalismo. E se você é aluno do primeiro ano do Instituto Federal Fluminense, eu sugiro fortemente que você assista aos vídeos anteriores produzidos pelo meu querido amigo José Ernesto Quinusti. Procurem aí o canal dele, José Quinusti, né, no YouTube. Os vídeos devem estar lá. E os vídeos que complementam o debate que eu vou fazer aqui. Caso você não seja do Instituto Federal Fluminense, campus Macaé, eu ainda assim espero que esse vídeo te sirva para um melhor entendimento sobre o funcionamento do capitalismo, como que ele se dá, quais são os seus mecanismos de desenvolvimento e por que o capitalismo ele é um sistema contraditório. Então a aula de hoje se divide exatamente nessas três partes: a origem do capitalismo, como que o capitalismo funciona e o porquê que o capitalismo é um sistema cheio de contradições. Maravilhoso por um lado, possibilitador das maiores façanhas que a humanidade já teve registro, mas por outro lado também é um sistema que, ao se desenvolver, produz continuamente uma extrema desigualdade social e uma extrema concentração e centralização da renda. Falaremos disso já já. E para ilustrar o nosso debate aqui, eu trouxe uma pequena artezinha que eu fiz sobre justamente o tópico 2.1 do nosso ciclo, surgimento do capitalismo. Então, falaremos aqui um pouco sobre efetivamente aspectos do capitalismo industrial, que é o capitalismo que dá base ao chamado capitalismo financeiro, que é este que nós vivemos hoje em dia, e parte daquilo que é pensado na produção da mercadoria naquele momento serve para ilustrar concretamente parcela das mercadorias e a forma como ela é produzida ainda hoje na nossa sociedade, por mais que essa mercadoria não seja localizadamente produzida pela indústria, pode ser produzida pelo setor terciário sob a forma de serviço, o que é muito comum em se tratando da realidade brasileira. Bem, então é importante dizer que quando a gente fala do capitalismo industrial, a gente está falando da consolidação do capitalismo. Isso significa afirmar que aspectos fundamentais do capitalismo já existiam antes deste momento, muito tempo antes, alguns deles, mas o capitalismo reorganiza esses aspectos e coloca esses aspectos em relevo, dando uma combinação única e possibilitando um funcionamento peculiar desses aspectos sociais. E aí, quando a gente fala da Revolução Industrial, a gente está falando, na verdade, segundo o Eric Hobsbawm, historiador inglês, neste livreto aqui, conhecido como A Era das Revoluções, a gente está falando, na verdade, de uma dupla revolução que consubstancia um processo pelo qual se consolida o sistema capitalista como principal forma de organização socioeconômica. E esta dupla revolução, portanto, ela se vale efetivamente através de dois aspectos ou de dois momentos históricos: da Revolução Francesa e da acontecida, obviamente, na França, e da Revolução Industrial ocorrida na Revolução Francesa, 1789, tá, gente? Não esqueçam as datas. E a Revolução Industrial, que não é exatamente um processo que pode ser datado, não dá para dar uma data na Revolução Industrial, mas um processo que se inicia contemporaneamente à Revolução Francesa e é possível dizer que se estende até os nossos dias. Tem alguns momentos que, em especial, os geógrafos ou os cientistas sociais costumam destacar os saltos tecnológicos, demonstrando aí um certo episódio de rupturas. E aí chamam de primeira, segunda, terceira e até quarta Revolução Industrial. Mas eu, particularmente, como historiador, prefiro perceber esse processo como um contínuo na história, contínuo este que não cessa em momento algum, a ponto da gente precisar dar nomes diferentes.
Então, retomando aqui, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa ocorrerão tanto na Inglaterra e na França, que são países que, embora não façam fronteiras, porque são divididas aí pelo Canal da Mancha, são países que são vizinhos, muito próximos e, portanto, influentes um ao outro entre si. Né? A Revolução Industrial ela não é apenas a aplicação de novas tecnologias na produção, como costumeiramente a gente costuma definir, mas vai além disso, impactando aspectos culturais, sociais, psicológicos, econômicos e políticos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a Revolução Industrial ela vai impactar a forma como a gente sente, a forma como a gente age, a forma como a gente se veste, do que a gente gosta, o que a gente acha bonito, a forma como a gente vive, os lugares e as organizações espaciais das cidades, tudo isso é possível afirmar que é produto e é consequência, portanto, desta Revolução Industrial e dos processos sociais que se originam a partir dali. Por outro lado, a Revolução Francesa ela é marcada por dois momentos bastante expressivos, que é a queda da Bastilha e a derrubada da monarquia francesa, que naquele momento vai significar, inclusive, né, a execução do rei Luís XVI por uma guilhotina. Vocês devem estar pensando, poxa, mas havia revoluções anteriores à Revolução Francesa. Por que elas não são destacadas como revoluções centrais? Efetivamente, o que acontece é que a Revolução Francesa foi a revolução com o maior grau de violência e as propostas mais elaboradas de mudança, com uma participação voluptuosa, massiva da população, de setores mais pobres da população participando da Revolução Francesa, e essa revolução vai servir de modelo para as revoluções que sucederão, né? Enquanto a Revolução Inglesa é uma revolução mais pelo alto, ali nos corredores das cortes palacianas, com a alta burguesia inglesa que se formava então, e por esse motivo é possível destacar a Revolução Francesa como uma revolução modelo. E aí uma pergunta que é importante ser respondida. Havia, portanto, então, capitalismo antes desta dupla revolução? Sim. É possível dizer que sim. Alguns especialistas destacam 3 fases, outros 4 fases desse capitalismo. O capitalismo comercial, que é aquele primeiro capitalismo que durou entre o século XV e o século XVIII, ou marcado também pela presença do mercantilismo, ou também chamado de pré-capitalismo. A Revolução Francesa vai marcar exatamente o momento de passagem desse capitalismo comercial para uma segunda fase desse capitalismo, que é o capitalismo industrial, processos esses que ocorrem no século XVIII e século XIX, e posteriormente a isso, com o desenvolvimento do sistema bancário, mas o crescimento dessas indústrias e fundamentalmente com a fusão desses capitais, dos capitais industriais para os capitais bancários, formando grandes monopólios do capital, nós teremos uma terceira fase do capitalismo, conhecido como capitalismo monopolista, ou mesmo dado ao desenvolvimento desse tipo específico do capital, o capital financeiro, como capitalismo financeiro. Alguns outros autores dão uma quarta temporalidade a esse processo capitalista, chamando de capitalismo tecnológico ou capitalismo informacional, repetindo aquelas nomenclaturas utilizadas na Revolução Industrial. Eu, particularmente, acho que o capitalismo de hoje em dia deve ser chamado como com um capitalismo de uma hipertrofia financeira, onde o setor financeiro se desenvolveu para além das possibilidades reais, mas que não houve uma mudança qualitativa dessa forma de capital, portanto que também não justifique uma nova nomenclatura, mas ela existe, caso vocês queiram pesquisar e utilizá-las, fica a livre critério de cada um. E aí, seguindo,
nós temos o funcionamento do capitalismo. O que é o capitalismo? Ele é um sistema social que tem como objetivo central o lucro, e aí essa é uma primeira e importante definição, tá, gente? O capital, diferentemente do dinheiro, é o dinheiro que objetiva o lucro. O dinheiro é um dinheiro que pode ser gasto em qualquer lugar de distintas formas, de distintas formas. Mas já o capital é um dinheiro que tem o objetivo de se tornar mais dinheiro, de se tornar, de trazer com ele ao final do processo do seu investimento uma lucratividade, ganhos maiores ao seu portador. Portanto, essa é uma importante diferença entre dinheiro e capital, né? E o dinheiro, neste caso, sob a forma capital, ele objetiva o lucro. E é um sistema baseado na troca, ou, de forma mais abrangente, no mercado. A compra e a venda é uma forma específica da troca. Não é apenas esta forma de troca que é realizada através do mercado no capitalismo, embora seja a forma mais significativa, mas não é a única. Então, poderia dizer aqui que o mercado é um sistema de compra e vendas também, para ser mais didático. É possível falar isso, mas estou tentando ser mais preciso. E o capitalismo desenvolve, portanto, duas classes sociais fundamentais. A burguesia, que é a detentora e a proprietária dos meios de produção, falaremos disso já já, e o proletariado, que não tem nada além para oferecer no mercado, além da sua própria força de trabalho. Tem como base a relação entre burguesia e o proletariado, em tese, tá, gente? Preferencialmente, embora o capitalismo contemporâneo tenha derrubado parcela dessa afirmativa, mas, em tese, a relação entre burguesia e proletariado é intermediada pelo trabalho assalariado. E tem como base fundamental a propriedade privada dos bens em geral, mas mais especificamente a propriedade privada dos meios de produção. Falando esse palavrão assim, meios de produção, parece que é algo muito difícil, mas é bastante explícito o sentido disso. São os instrumentos ou os recursos necessários para se produzir algo, ou, em outras palavras, os meios para se produzir algo. Tudo e qualquer coisa que se envolva na produção de algo, de alguma coisa, é considerado um meio de produção. Então, a força de trabalho dos trabalhadores é um meio de produção. A máquina numa fábrica é um meio de produção. Uma enxada para o trabalhador camponês é um meio de produção. A terra para o trabalhador camponês é um meio de produção. Ficou claro? Bem, seguindo, a gente tem essas principais características do capitalismo. E é importante falar também sobre a forma histórica do trabalho assalariado, porque o trabalho, para muitos, para uma grande parcela do pensamento filosófico, que busca responder à pergunta qual é a diferença dos seres humanos para os demais animais, uma grande parcela admite como resposta possível o fato de que o homem trabalha. E quando essa parcela de filósofos afirma isso, que o trabalho da ontologia do ser social, é isto que torna o homem um homem social, que constrói a sociedade, que vive em sociedade e que age em torno dessa sociedade. Isso tem um requisito anterior, que é o fato de que ele trabalha. E, retomando, o trabalho não significa acordar às 6 horas da manhã para estar às 7 numa repartição ou no seu local de trabalho para depois... Não é desse trabalho que ele está falando. Ele está falando da capacidade do homem de, ante a um problema ou uma necessidade que ele tem à sua frente, de imaginar uma solução e intervir e operar no seu meio, na natureza, para obter esta solução. Ele pode ter sucesso ou não nessa sua busca, não é isso que está em debate, mas o fato dele adiantar um processo de solucionar um problema e, ao fazer isso, intervir na natureza.
na medida em que ele intervém na natureza, essa natureza modificada intervém também no homem, modificando este homem. Então, se lá nos princípios da humanidade, os primeiros hominídeos estavam com fome, eles bolam um mecanismo para caçar a sua presa, para saciar a sua fome, e saciada a sua fome, a sua necessidade resolvida, agora eles percebem que estão com frio, ou seja, outras necessidades são criadas para esse humanídeo e ele consegue com isso se transformar na medida em que transforma a natureza. E essa seria uma característica que os demais animais não têm. E com isso ele acumula cultura, e com isso ele constrói sociedade, e com isso ele constrói a linguagem, enfim. Uma série de outras características da humanidade seriam sucedâneas, sucessoras, posteriores a esta característica fundamental que torna o homem um ser social. Bem, e aí, esse seria o que nós estamos chamando de trabalho, portanto, ontológico. Não é nenhum palavrão, ontológico é um termo típico da filosofia que tem a ver, que é relativo à essência de algo ou alguma coisa. Diferentemente daquilo que nós vamos tratar, que é o trabalho histórico, que é o trabalho e suas formas históricas ao longo do tempo. Então, houve o trabalho escravo, houve o trabalho servil, há o trabalho... Houve não, ainda há ambos os trabalho escravo, o trabalho servil ainda existem. Houve o trabalho assalariado, ainda há, e essas são manifestações históricas da forma trabalho. Tá? Então é importante fazer essa distinção da categoria trabalho para não confundirmos. Quando a gente está falando do trabalho assalariado no capitalismo, nós estamos falando de uma forma histórica e como que esta forma histórica ela modifica a percepção que o homem tem sobre esta característica inerente dele de produzir coisas e, com isso, transformar a si mesmo e transformar a natureza. E aí, senhoras e senhores, meninos e meninas, seguindo nos nossos slides, nós temos o trabalho assalariado no capitalismo, que vai possibilitar, primeiro, a formação do mercado consumidor. Esses trabalhadores, na medida em que recebem os seus salários, podem satisfazer, pelo menos em parte, aquilo que é necessário à sua subsistência através do mercado. Eles vão no mercado, nas lojas, nas feiras, enfim. Compram aquilo do que necessitam e isso é intermediado pelo mercado. Então, a forma do trabalho assalariado permite uma importante característica do capitalismo, que é a formação de um mercado que consuma essa massa de produtos, essa massa de mercadorias que exponencialmente é produzida cada vez mais e mais. Tá? Além disso, a forma salário ela expressa o interesse antagônico das classes sociais. Isso não é difícil de imaginar. O trabalhador vai sempre objetivar ganhar mais, aumentar o seu salário, enquanto, por outro lado, o patrão, o burguês, o detentor, o dono da fábrica, o dono dos meios de produção, vai sempre buscar fazer com que o seu lucro seja maximizado. E dentre os fatores que podem afetar o seu lucro, um importante componente é a massa salarial que ele paga. Então não seria errado dizer que, pela lógica racional deste burguês, ele desejaria, quanto fosse possível, pagar menos em sua massa salarial aos trabalhadores como forma de maximizar seus lucros. Então os trabalhadores, de um lado, desejam ganhar mais e a burguesia, por outro lado, deseja pagar menos. E isso funda um elemento estruturante da sociedade capitalista que é possível perceber também em outras sociedades, que são os interesses antagônicos das classes sociais fundamentais, promovendo assim uma disputa, uma luta dessas classes. Além disso, esse trabalho assalariado vai ser acompanhado por uma divisão intensa e extremamente especializada do trabalho, o que vai auxiliar na produção de uma alienação do trabalho.
Explico já o que é isso. É o fato de que o trabalhador, ele anteriormente ele tinha condições de produzir uma cadeira, né, um artesão que produzisse uma cadeira. Ele produzia as peças, cortava a madeira, ele lixava essa madeira, ele invernizava essa madeira, talhava essa madeira, encaixava essa madeira, enfim, ele tinha conhecimento de como se dava todas as etapas da produção daquela mercadoria. Não é isso que vai acontecer sob a forma capitalista de produção. Com a intensa especialização do trabalho, cada trabalhador vai ficar responsável por uma pequena parcela da produção total daquela mercadoria. E ele vai com isso, às vezes, não reconhecer o seu produto, o produto final daquela cadeia produtiva, como um produto do seu trabalho, se alienando, estranhando, tendo como estranho aquele trabalho que também é produto do seu esforço, das suas horas, da sua energia, mas dada as inúmeras intermediações dessas relações sociais, esse trabalhador não consegue vislumbrar, entender assim. E aí tem uma famosíssima charge. Calma aí que deu problema aqui, vamos lá. Tem uma famosíssima charge do Frank e Ernest, em que diz o seguinte, né? Um diz para o outro: vou me aposentar amanhã, e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos, enquanto eles estão apoiados numa linha de montagem, repetindo exaustivamente a mesma ação, quase mecânica, como se fossem componentes de uma máquina. Portanto, é isso que ele está falando, né, de alienação do trabalho. Sugiro também que vocês ouçam no YouTube, eu não vou colocar aqui para não alongar o tempo, o Samba do Operário, do Cartola. Dá um pause agora no vídeo, abre outra aba aí no YouTube e procura aí, Samba do Operário, do Cartola, de preferência com legenda, para você poder acompanhar a letra e perceber como o Cartola, na metade do século passado, século XX, já conseguiu identificar elementos importantes do trabalho no capitalismo. Né? Ele fala que o trabalhador valeria 2 vezes mais se tivesse consciência do valor que tinha. Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia, por certo que valeria 2 vezes mais o seu salário. Mas como não quer reconhecer, é escravo sem ser de qualquer usurário. São os primeiros versos do Samba do Operário do Cartola. Fica aí a recomendação. E um elemento importante também que intermedia a relação do trabalho assalariado é o fato de que o salário significa uma parcela paga do trabalho, mas tem uma parcela do trabalho que o trabalhador exerce na fábrica que não é paga, que é um trabalho não remunerado, que é conhecido na economia como mais-valia ou mais-valor. E é exatamente sobre isso que fala esta tirinha agora. Eu faço vozes, tá, gente? Me desculpe. O que você disse a este homem? Para que trabalhe mais depressa. Quanto lhe paga? R$ 30 por dia de trabalho. E onde consegue o dinheiro para pagar o salário dele? Vendo a mercadoria. Ué, e quem faz a mercadoria? Ele. Quanta mercadoria ele produz por dia? O equivalente a mais ou menos R$ 150. Então, na verdade, ele quem lhe paga R$ 120 por dia para que você o diga para trabalhar mais depressa. Xiii, fala baixo, ele pode escutar. Esta é a tirinha aí do youtirando.com.br, que na verdade ele adapta de uma tira antiga, mas eu achei esse traço mais legal. E que fala exatamente sobre isso, sobre o fato de que parte daquele trabalho realizado na fábrica pelo trabalhador, na loja, na indústria, enfim, onde for produzida a mercadoria, não retorna a ele sob a forma de
salário, e sim graças à propriedade privada dos meios de produção, é legitimamente reivindicada pela nossa sociedade, pelos burgueses, pela outra classe social, que, portanto, suga este trabalho produzido por uma classe para o seu próprio benefício. E aí, é importante pensar que este desenvolvimento, portanto, ele tem contradições, ele tem tensões. Né? Se o lucro tem como um dos seus elementos centrais o fato de que uma classe produz e esta classe que produz não tem, sob a forma salário, o pagamento equivalente àquilo que ele produziu, sendo, portanto, subtraído a ele, né, este trabalho que ele exerce, não falo nem das matérias-primas, né, das mercadorias que são posse do burguês, mas o trabalho que ele exerce não é pago efetivamente, esse capitalismo ele vai se assentar, ele vai surgir através de um acúmulo de riquezas que a Europa vai produzir. E esse acúmulo de riquezas ele não vai ser possível de ser produzido se não houvesse a ação imperialista da Europa e dos Estados Unidos, e, portanto, dos países centrais do capitalismo, nos chamados países periféricos. É fundamental que a gente pense que essa acumulação primitiva de capitais só foi possível na Inglaterra e na Europa graças à extração de riquezas da África, da Ásia e da América. A gente, como brasileiro, sabe exatamente, quando fala do Brasil colônia, o que estamos falando. Um analista português, na época, dizia o seguinte, que a mineração do ouro no Brasil deixou buracos nas minas, igrejas em Portugal e indústrias na Inglaterra. Então, o círculo do ouro, que teve o Brasil como uma fonte das mais robustas, que vai fornecer essa riqueza para a Europa, passa pelo Brasil. Gente, desculpa, eu estou olhando para cá, para longe da câmera, porque o slide está aqui, tá, gente? Então eu tenho que ficar. E a câmera fica posicionada. Isso aqui é um desktop, não é um notebook, né? E é tudo amador aqui, tá? Mas espero que vocês estejam desconsiderando o fato de eu parecer não falar olhando para vocês, mas eu estou falando olhando para a única pessoa que me olha, que no caso sou eu mesmo. E aí, senhoras e senhores, esse imperialismo, esse colonialismo e esses recursos acumulados não seriam possíveis sem o sistema colonial, sem a escravidão dos corpos pretos, sem o genocídio dos povos indígenas. Não haveria a Revolução Industrial se não houvesse esses processos contíguos de morticídio e exploração das áreas chamadas periféricas, que também vão sofrer com isso, porque eles vão ingressar no mercado mundo neste momento de forma subalterna. Terão aqueles países que entrarão no capitalismo pela porta da frente, são os países centrais do capitalismo, as metrópoles e os Estados Unidos, e terão aqueles países que vão entrar pela porta dos fundos, ou pela janela, ou nem vão entrar direito. E vão, historicamente, ocupar posições periféricas nessa divisão internacional do trabalho, oferecendo ao mercado mundo os seus produtos primários e recebendo desse mercado mundo a maior parte dos produtos tecnológicos ou de maior valor agregado que ele precisar, sem condições de produzir essas mercadorias em suas próprias economias, ficando aí com o rescaldo da industrialização dos países centrais, quando a indústria automobilística é vista como muito poluente e pouco lucrativa, ela deixa os Estados Unidos e passa a ocupar os países periféricos, Brasil, por exemplo, né? E isso vai significar uma perpetuação nessa divisão internacional do trabalho através da venda ou da oferta das commodities. E isso tem
como origem, né, a colônia de exploração e a plantation. Só para lembrar o que é a plantation, é a reunião daquelas 5 características típicas das colônias de exploração: latifúndio, monocultura, produção voltada ao mercado externo, o exclusivo colonial, o fato de que a colônia só poderia produzir e vender, produzir aquilo que era determinado pela metrópole e vender aquilo que era apenas para a metrópole. E essa riqueza seria produzida sob a forma de trabalho escravo, tá? Que isso fique claro. E aí, senhoras e senhores, tem aqui uma charge que ilustra um pouco deste processo imperialista, com particular atenção para as riquezas extraídas da África, que não à toa é o continente mais pobre do mundo. Então a África não é pobre, ela foi empobrecida. É diferente. Bem, dito isso, é importante dizer que o colonialismo ele ainda não terminou. Existem formas explícitas de colonialismo. Existem países ainda hoje que são mantidos como colônias formais, tanto dos Estados Unidos, quanto de Portugal, quanto da Bélgica, quanto da Inglaterra. No entanto, o colonialismo, ou seja, o imperialismo político, a submissão política de uma região territorial por um país europeu, ela pode acontecer de outras formas, submetendo esses países culturalmente, economicamente, socialmente, enfim. O imperialismo ele não atua apenas sob a forma política de submissão, ele pode ter outros mecanismos de fazer um país se submeter aos interesses do outro país, do país mais forte. E aí, diferentemente do que a gente imagina, também o tráfico de escravos, o tráfico humano, né, o narcotráfico, eles são parte ainda presentes na realidade social do mundo. O tráfico humano, por exemplo, movimentou no ano de 2017 a vultuosa quantia de 31,6 bilhões. Eu falo no dia 22 de abril de 2021, você pega essa quantia, multiplica por 5 ou por 6 e vai dar mais ou menos o valor em real de quanto que o tráfico de humanos ele movimenta por ano. Continuando, se nós pegarmos a pauta exportadora brasileira, os principais produtos exportados do Brasil, nós vamos ver exatamente esta radiografia que eu fiz referência. Aqui, podemos perceber que a agricultura brasileira, em amarelo, é responsável por 36% das nossas exportações. Se somadas aos minérios, soma-se mais 18%, superando, portanto, aí já os 50%. Se somada a metalurgia, tem mais aí 7%. Se somada aos serviços, nós temos mais aí 13%. Em resumo, não é incorreto afirmar que aquilo que o Brasil oferece para o mercado mundo são, em sua grande parte, mercadorias de baixo valor tecnológico, ou, em outras palavras, commodities. Como eu disse anteriormente, determinado, portanto, por uma longa tradição colonialista, que coloca o Brasil num lugar periférico nessa divisão internacional do trabalho. E pior, mais expressivo, é o fato de que quanto mais uma mercadoria é necessário que eu vou explicar isso de forma muito grosseira, tá, gente? Para eu entrar em aspectos mais detalhados, eu teria que explicar aqui a composição orgânica do capital, a relação entre capital variável e capital fixo. Eu não vou fazer isso com nenhum de vocês, mas é um debate muito legal e interessante, vale a pena correr atrás, tem vários vídeos que falam sobre isso aí na internet. Mas, grosso modo, a gente pode dizer o seguinte, que perseguindo o objetivo de sempre lucrar, o burguês vai tratar de aumentar a sua produtividade, aumentar a sua produção.
E uma forma dele fazer isso é comprar mais matérias-primas, e uma forma bastante inteligente dele fazer isso é investir em tecnologia, em novas máquinas, máquinas mais produtivas. E ele vai fazer isso, sempre que possível. Só que essa produtividade aumentada com as máquinas tem uma contrapartida, porque essas máquinas elas substituem o trabalho humano. Então, na medida em que elas são adotadas, o trabalho humano passa a ser dispensável e muitas das vezes alguns trabalhadores são demitidos. Então perceba que há movimentos contraditórios do capital. Na medida em que ele precisa produzir mais, ele atinge, pelo menos parcialmente, reduzindo a capacidade de consumo de algumas pessoas ao demiti-las. Isso, em alguns momentos, vai criar um descompasso entre aquilo que é produzido e aquilo que vai ser que é, que é possível de ser consumido, gerando no capitalismo crises cíclicas que nós vamos denominar grosseiramente de crises de superprodução. E aí, na crise de superprodução, na medida em que você diminui os custos com a adoção de uma máquina, os custos da produção de uma mercadoria, e você oferece mais mercadorias para o mercado, é a lei da oferta e da procura. O preço daquela mercadoria tende a diminuir no mercado, porque você está ofertando muito, e se você não tiver uma demanda acompanhando isso, é a lei da oferta e da procura, a oferta supera muito a procura, a tendência é que esse preço diminua. Isso significa que a lucratividade do capitalista por unidade de mercadoria, a taxa de lucro dele tende a decrescer, a sempre diminuir. É o que se chama de tendência da taxa de queda da taxa de juros, ou tendência de queda da taxa de lucro, perdão. Este processo vai impelir muitas das vezes esse capitalista a procurar aumentar sua lucratividade de outras formas. E já vimos que uma forma eficaz dele aumentar a sua lucratividade é efetivamente dispensando mão de obra e investindo em tecnologia, que aumenta a sua produtividade e aí aumenta o problema. Ou seja, a forma como ele tem de solucionar o problema agrava esse problema a longo prazo. Ele soluciona esse problema a curto prazo, mas esse problema a longo prazo fica agravado. E podemos acompanhar aqui, num estudo feito por Michels em 2020, que historicamente a taxa de lucratividade ela tem caído sob a forma capitalista de produção, com alguns momentos de intervenção estatal em que tem uma certa recuperada, mas ela historicamente cai expressivamente do patamar de 45% na metade do século XIX para menos de 20% aqui em 2007. E isso, portanto, vai agravando ainda mais o problema até o momento em que o capitalismo entra em crise. E não são poucas as crises que o capitalismo entra. Né? E essas crises também têm outros dispositivos. Né? Primeiro, uma questão ambiental. Na medida em que o capitalismo precisa cada vez produzir mais e mais e precisa que a gente consuma mais e mais, se dá um esgotamento dos recursos naturais, um processo de aquecimento global, né, uma intensa destruição da fauna e da flora, impactando, portanto, nos equilíbrios ambientais, né, ecológicos e microbiológicos. Isso significa que é possível afirmar que a pandemia do coronavírus só teve a gravidade que teve por conta da forma como a gente se organiza em sociedade, né, que dado esse desequilíbrio ambiental, dado essa superpopulação, dado a desigualdade social, então ela vai impactar mais gravemente as parcelas mais pobres da população. Né? Então é normal ver rico pedindo o retorno da normalidade social, porque ele sabe que ele vai ter, ao final das contas, hospital para se tratar. O trabalhador, né, que segundo a Iveta, né,
o esposo da... o Iveto, né? O esposo da Ivete, que está indo para casa trabalhar, foi ele que trouxe o coronavírus para mim. Então esse tipo de comportamento, de mentalidade, que não é apenas exclusivo a essa figura, permeia exatamente isso que eu estou dizendo agora. Então, e serão cada vez mais recorrentes os desastres ambientais. Infelizmente, essa é a péssima notícia que eu vos trago. E aí, senhoras e senhores, como a gente pode ver aqui, né, essa é um gráfico duplo que compara as quedas das taxas de lucro e os seus levantes justamente após as crises econômicas. Todos esses círculos vermelhos aqui são crises econômicas pelo qual o capitalismo passou desde o ano de 1951 até o ano de 2020, aproximadamente 70 anos. Já adianto a conta aqui, são 10 circulozinhos, o que dá uma média de uma crise econômica a cada 7 anos sob a forma capitalista de produção. E percebam que após essas crises tem um levante da taxa de lucro. Portanto, a crise é um elemento de revitalização dessa reprodução ampliada do capital, né? Mas um outro dado importante que a gente constata com esse gráfico é o fato de que nós estamos sempre em crise. A crise é uma constante na realidade social mundo e mais especificamente na realidade social brasileira. E além disso, um outro limite importante que o capitalismo nos coloca na medida em que ele desequilibra socialmente, né, ele desequilibra produzindo desigualdade social, desigualdade ambiental, é o gasto na indústria armamentista. Esse é um gráfico um pouco defasado, vai até 2012, mas tenho certeza que isso aqui aumentou voluptuosamente nos últimos anos, dada as crises que nós passamos, em especial na pandemia, que identifica em 1,6 trilhões de dólares os gastos em equipamento militar, tecnologia militar, armamentos e equipamentos bélicos variados por todos os países do mundo. 1,6 trilhão de dólares. Só a título de comparação, o Brasil arrecada 3 trilhões, 4 trilhões de reais. Então isso é muito mais expressivo do que toda a receita do Estado brasileiro. E se compararmos o gráfico por países, pegarmos os países, isolarmos, veremos que o grande país que tem a maior e mais expressiva fatia desses gastos é os Estados Unidos da América. O Brasil provavelmente está aqui, né, em alguma dessas fatias, ou abóbora ou azul, eu não saberia dizer. O que chama a atenção é que existe capacidade de destruição em massa do planeta Terra por mais de 3 vezes, no mínimo, com uma perspectiva muito otimista. Bastava uma vez destruir o planeta Terra, que não seria necessário outra, mas a megalomania é tão grande que esses gastos militares, a necessidade de guerra como forma de reproduzir o capital, ante essas crises que o sistema capitalista sempre coloca para ele mesmo, faz com que a gente tenha gastos exorbitantes na guerra, na indústria da morte. E por fim a questão humana, que ao mesmo tempo que produz riqueza, registra aumento de pobreza. Esse é gráfico de 2019, gráfico de 2020, o aumento da pobreza na América Latina. Vocês podem perceber que em todos os países aí, o amarelo é 2019, o azulzinho é 2020. Em todos os países houve crescimento da pobreza da América Latina aqui listados. Aqui é uma outra notícia que diz o seguinte, que o Brasil tem mais pessoas na extrema pobreza em janeiro que há uma década. Essa é uma notícia do dia 31 de janeiro deste ano agora, 2021. E por o outro lado desta mesma moeda, que enquanto alguns se empobrecem muito, o Brasil tem 10 novos bilionários no ranking da Forbes em 2021. Ou seja,
a produção dessa miséria é sempre acompanhada por uma centralização dessa riqueza nas mãos de poucas pessoas. E essa riqueza centralizada produz gráficos como esse que foi retirado da BBC, com dados da Oxfam e da Forbes, onde a riqueza das 62 pessoas mais ricas do mundo é equivalente, é igual, das 62 pessoas, dá para contar rapidinho, é equivalente, igual à riqueza de 3,5 bilhões de pessoas, estou estimando aqui a população mundial em 7 bilhões de pessoas, das pessoas mais pobres. 3,5 bilhões de pessoas mais pobres têm a mesma riqueza do que as 62 pessoas mais ricas. Não dá para dizer que isso é apenas mérito, né, senhoras e senhores? É importante que se afirme que o mérito encobre essas desigualdades. E por outro lado, essa centralização de riquezas tem o seu CNPJ, tem a sua concentração de capitais. Estou aqui demonstrando um mapa de algumas das principais indústrias de fornecimento cosmético e alimentício, e eu tenho certeza que você vai reconhecer, dá um pause aí no vídeo, você vai reconhecer a quantidade de marcas que você já viu na sua vida. Bem, e essas são as marcas principais que transformam a questão humana no capitalismo em algo tão sério. A produção desta riqueza no capitalismo é acompanhada por uma hercúlea produção da miséria, que o próprio mercado não consegue resolver por si mesmo. E de tempos em tempos, esse capitalismo entra em crise. Então, nessa aula de hoje, para concluir, já está muito mais extenso do que eu imaginava esse vídeo. Eu jurava que eu não ia passar dos 30 minutos, foi mal, galera. Nós vimos os aspectos principais que nos auxiliam a definir o sistema capitalista como um sistema particular, próprio. Vimos também alguns aspectos pelo qual o capitalismo vai florescer na Europa e não em outros lugares. Por fim, vimos que a forma pelo qual funciona a produção do capital, a produção da riqueza no capitalismo, gera internamente a essa produção, a esse desenvolvimento, contradições que levam a crises econômicas, levam à guerra, levam à deterioração do meio ambiente e levam à deterioração da condição de vida de parcelas expressivas da humanidade. E que, portanto, esse capitalismo que, ao mesmo tempo, propicia as maiores e mais fabulosas realizações da humanidade, também propicia o seu contrário, mecanismos extremamente perversos de distribuição dessa riqueza produzida. E com isso eu me encerro, imaginando que esse vídeo tenha sido útil. É um vídeo de apenas 50 minutos, mas obviamente você pode ver ao seu tempo, pausando e com a paciência que lhe é devida. Tchau! Senhoras e senhores, meninos e meninas, foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Até!